Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, poderosa, penetrante, perfeita para nós. E nós carecemos da Tua direção, da Sua revelação, do Seu falar. Nós reconhecemos todos aqui que de nós mesmos não há condição nenhuma. Então, tanto para quem fala quanto para quem ouve, só o Teu Espírito pode nos ajudar nessa manhã. Então nós pedimos socorro, Senhor, ao abrir a Tua palavra, que o Senhor mesmo ministre no nosso espírito vida e abra os nossos olhos para que a gente veja. Abra os nossos ouvidos para que a gente ouça. Rasga o nosso coração, Senhor, e planta lá dentro as verdades do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar nossa leitura com um texto que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios 2. É sempre bom a gente dizer isso, tá? Então, assim, apenas de forma didática, para instigar vocês a conhecer essa epístola. Essa epístola é muito alta. Ela é muito alta. Paulo, ele escreve essa epístola a uma igreja que, nós podemos dizer assim, que não era uma igreja bebezinho que estava começando, era uma igreja que tinha condição de receber um alimento sólido. E ele vai falar aqui, né, a essência dessa epístola é o mistério de Cristo, ou seja, ele vai falar para a igreja o que é a igreja. É isso que ele vai fazer nessa carta, vai mostrar para nós, né, o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja. Um irmão disse uma coisa assim bastante interessante, que ele disse o seguinte: se você tivesse condição de abrir o coração do Pai para ver o que estava lá dentro, você ia encontrar uma pessoa lá dentro, que é a fonte de todas as afeições do nosso Deus e Pai, que o satisfaz plenamente. E essa pessoa é Cristo Jesus, o seu Filho, o seu unigênito. E ele sempre, ele amou e se satisfez plenamente no seu Filho. E quando a gente fala assim da nossa salvação, a gente pode traduzi-la, né, assim, com vista ao propósito de Deus, a gente pode traduzi-la dessa maneira, sabe? O Pai amou tanto o seu Filho que ele desejou ter uma casa cheia de filhos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele é o precursor de tudo isso, né? Porque o Filho amado, que trouxe todo o prazer para o Pai, foi que instigou o coração do Pai em trazer a realidade dessa criação que nós conhecemos. Foi por isso que ele criou o universo. Ele não criou o universo porque ele precisava de alguma coisa, entendeu? Não, ele criou o universo para a glória dos filhos que sairiam dessa obra maravilhosa que Cristo tem feito em nós. Então, trazer muitos filhos à glória. Agora, se você pudesse abrir o coração do Filho, sabe o que você ia encontrar lá dentro? Você ia encontrar a igreja. Entendeu? Então, a igreja está no coração do Filho. O anseio do coração do Senhor é a igreja. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma denominação, de uma religião, dessas coisas que o homem criou. Nós estamos falando aqui do corpo de Cristo. Aquilo para que ele deu a vida lá na cruz do Calvário. Então, Efésios, ele vai apresentar essa realidade, sabe, da igreja. O que é a igreja. Então, essa carta, ela é muito preciosa. E como ele vai falar da igreja, ele começa, né, ainda que tem introdução, saudação, mas você pode ver assim que no versículo 3, ele diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou ou nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E então o capítulo 1, ele vai passar quase todo ele tentando explicar para nós o significado desses superlativos. Nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então ele vai citar algumas dessas bênçãos espirituais, né? E ele vai abrindo essas bênçãos. Esse é o capítulo 1. E olha só como ele conclui o capítulo 1, o verso 22 e 23. Ele vai falar assim, ó:
e sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Agora, olha como que ele conclui. Qual versículo, João? 23. 1:23? 1:23. Ó. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, ele está dizendo aqui que a igreja é a plenitude. É a plenitude do propósito de Cristo. A igreja. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, olha que união perfeita entre o cabeça e o corpo. Isso é a igreja. E então, o texto que nós vamos ler, ele volta, como se ele voltasse no princípio e viesse dizer para nós assim, como que essa igreja tem sido chamada, constituída e edificada. Qual é a matéria-prima para se realizar essa obra? Da onde começa? Então, o capítulo 2, ele começa do começo, tipo, ele dando um resumão, ele começa lá do nada e ele conclui, olha só, deixa eu ler para vocês aqui, só a conclusão, tá? Vou ler do versículo 19 até o 22. Ele conclui assim, ó, porque por ele, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Ou seja, ele começa do nada e ele termina com um lugar onde Deus pode habitar plenamente. Agora, se a gente pegar o último livro da Bíblia, Apocalipse, tem uma concordância aqui que me faz trabalhar toda vez que eu vou ler esse texto. Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Apocalipse 21, 22. Diz assim, está falando da Nova Jerusalém que desce do céu, tá? Então ele vai dizer assim, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Vamos voltar um pouquinho aqui no versículo 3, no mesmo capítulo, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, era esse o texto que eu queria tirar para os irmãos, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Não é maravilhoso isso? Então, esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da existência da igreja. Ou seja, a igreja é a casa de Deus. É o lugar onde Deus habita. E nós estamos sendo trabalhados para isso. Ou seja, o Senhor está nos adornando e nos edificando junto, para que um dia Ele possa habitar no nosso meio plenamente, ser a nossa luz, a nossa cidade, o nosso tudo, né? E, de certa forma, né, como diz o texto, e nós sermos o tudo para Ele também. Ou seja, é Deus habitando conosco. Então, vamos falar assim, a tradição, ela trouxe uma fábula, né, de que um dia nós íamos morar no céu. E as Escrituras, ela traz uma verdade que um dia Deus vai morar conosco. Agora, eu creio que aonde o Senhor estiver, ali é céu. Não é verdade? E hoje, nós precisamos realmente, através desse relacionamento com o Senhor Jesus e com a palavra, já começar a produzir um céu na terra. Porque a oração lá do Pai Nosso, ela fala disso, né? Que a tua vontade seja feita. Como é no céu, também na terra. Na nossa tradução fala assim, né? Assim na terra como no céu, né? Mas no original está assim, ó, como é no céu, também na terra.
Ou seja, a verdade é que quando o Senhor Jesus desceu para cá, ele trouxe o céu. Ou seja, aonde ele estava, o céu estava. Por isso que você tinha todas aquelas realidades de curas, milagres e operações, e governo, e autoridade, e vida. Porque aonde ele estava, num homem, porque ele encarnou num homem. Aonde ele estava, os céus estavam. Então o nosso Senhor, ele foi embora, mas ele enviou o Espírito Santo. E a gente vê que quando a igreja começa, o que acontece? Acontece a mesma coisa. Aonde a igreja está, o céu está. Então por isso você tem curas, milagres, operações, poder, salvação, redenção, libertação, porque a igreja é, vamos dizer assim, a embaixada celestial aqui na terra, por enquanto. Porque um dia, né, depois que o Senhor voltar, então o que vai acontecer? Então o povo de Deus, nós não vamos ser mais uma embaixada, nós vamos estar com Ele junto para sempre, né? Ele habitando no nosso meio e nós habitando com Ele. Então é claro que Deus é santo, Deus é justo, né? Ele, como nós cantamos aqui, ele é totalmente digno, né? Totalmente santo, totalmente digno, totalmente justo. É claro que nós precisamos ser preparados para isso. E é esse o trabalho do Evangelho em nós. É estar nos conformando na imagem do seu Filho. Porque esse é o padrão, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a Epístola aos Efésios, ela vai falar desse progresso. E a primeira parte, talvez aqui a mais extensa, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, a ênfase está na nossa posição. Ou seja, quando o Senhor nos salva, Ele nos faz herdeiros, nos faz filhos, nos faz santos. Quando Ele nos salva, Ele nos faz. Ou seja, Ele nos posiciona, Ele nos coloca numa posição diferente daquela que a gente vivia. Porque antes da salvação, nós éramos como vermes. Então, qual que é a natureza do verme? E o que pode fazer o verme? Viver uma vida de verme. Então, o Senhor ele não vai chegar no verme e falar assim, ó, verme, você tem que mudar sua roupa. Verme, você tem que mudar seu jeito de pensar. Verme, você tem que mudar suas palavras. Não, a religião faz isso com a gente. E é isso que faz com que a gente chegue num ponto que ele fala assim, ó, para mim não dá. Né? Porque você recebe uma demanda que você não tem nenhuma condição de responder. Mas o Senhor ele faz o contrário. Ele toma você daquela condição de verme e traz você para uma condição de filho amado. Então agora ele pode falar assim, ó, filho, juntos nós podemos fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então santificação é isso, é você ser separado para Deus. Por isso que é importante essa doutrina na palavra, de verdade, a doutrina da santificação. Porque uma vez que você foi salvo, então agora você precisa conhecer a santificação. E a santificação ela começa aí, filho. Então agora você mudou de casa, você mudou de nome, você mudou de lar, você mudou de natureza. E por causa disso você vai viver de um modo diferente do resto. Antes você era só um verme, mas agora não. Então do capítulo 1 até o capítulo 4, a ênfase da epístola é a nossa posição. Então ele vai, assim, de modo bem detalhado, colocar de várias formas como foi que o Senhor nos tirou da lama e nos trouxe para o reino dele, para a casa dele, e tudo que o Senhor nos deu em Cristo. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o resumo, do 1 ao 4, esse resumo falando daquilo que nós recebemos. Agora, por causa daquilo que nós recebemos, então no capítulo 4, ele vai dizer assim, ó, capítulo 4, versículo 1, tá? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, agora o assunto já não é mais posição. O assunto agora é como andar nessa posição. Porque assim, né, eu me lembro quando eu tinha, eu acho que uns 3 ou 4, talvez até um pouco mais. Eu acho que uns 5 anos, que meus pais foram viajar e nos deixaram na casa de um tio. E esse tio, ele era mordomo, sabe, de uma casa assim, bem chique. Então ele tinha todas aquelas coisas dos chiques, né? E a gente era pobre de marregeci, né? Bem pobrezinho mesmo. Pobrezinho quando a gente comia doce, quando a gente furava um pacote de açúcar, sabe?
E aí nós chegamos na casa desse tio. Não foi fácil. Não foi fácil. Não. O modo de sentar na mesa, o modo de pegar os talheres, o modo de pegar o copo, o modo de mastigar, o modo de se comportar. Não, foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil. Até quando a gente pegava uma colher de sopa e colocava na boca e dava aquela puxadinha. Falava, para com isso, menino! Assim! Porque ele queria que a gente se comportasse como os filhos lá do socialite que ele trabalhava. Ele queria nos ensinar etiqueta, né? Mas a nossa natureza não era de etiqueta, era de favela. Então o negócio foi muito complicado. Então o Senhor, né, ele nos tira de um lugar pior que a favela e nos traz para a casa dele e nos enche de bênçãos. E agora que a gente está cheio, repleto daquela nova posição, então ele vai falar assim, ó, agora vocês não podem mais andar como favelado. Agora não, vocês não vão mais para a feira buscar a sobra. Agora vocês vão comprar. Agora vocês vão negociar. Então agora tem um novo modo de vocês andar. Estou fazendo assim uma explicação bem simples para vocês compreenderem a essência da carta. Então, o capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 10. Efésios. Nós continuamos em Efésios. Então, do capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 10, é esse assunto aí. Como nós devemos andar. Então, ele vai tratar de vários aspectos práticos, mas isso não é para você chegar no funcionário lá da empresa, no seu companheiro de trabalho, e falar assim, agora você tem que andar assim. Agora. Não. Esse é um assunto para nós. É um assunto seleto para filhos. E na medida que a gente começa a responder, o nosso entendimento vai sendo ampliado e a gente vai vendo as demandas. Como deve andar aqui na Terra um representante do céu. Então esse é o assunto até o versículo 10. Aí do versículo 10 até o versículo 20, onde, né, ele conclui a carta, depois só tem saudação. Do 10 até o 20, ele vai falar do terceiro estágio dessa carta. E esse terceiro estágio, ele vai nos ajudar a compreender o todo. Porque ele vai falar da guerra. Então ele vai dizer para nós assim de uma maneira bem clara, declarada, sabe? Que enquanto nós estivermos vivendo aqui agora como filhos de Deus, nós estamos num campo de batalha, uma batalha terrível. E nós não lutamos nem contra carne nem sangue, mas nós lutamos com os governos desse mundo, vamos falar assim, com os princípios espirituais que regem esse mundo. Nós lutamos com um adversário interior que nós herdamos lá de Adão. Ou seja, a vida cristã é uma grande guerra. Então nós precisamos aprender a lição aqui do último capítulo, né, é permanecer firme. Permanecer firme, sabe, o soldado quando ele vai para a guerra, ele vai assim, né, hoje eu não sei se é assim ainda, mas deve ser, né, o estilo de guerra é conquistar território. Então você colocou uma trincheira em um lugar, o propósito é não retroceder dali jamais, é avançar essa trincheira para um ponto a mais. E aí quando você conseguiu vencer aquele outro terreno, que você pôs uma trincheira lá, o propósito é não retroceder mais, é avançar e colocar outra trincheira mais na frente. E desse modo você vai conquistando a terra. E a vida cristã é isso. Enquanto a gente estiver caminhando aqui na terra, não vai ter essa moleza de falar assim, agora está tudo resolvido. Não. Você conquistou uma trincheira, você tem outra. Você conquistou outra, você tem outra. Então, por causa disso, né, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos aprender a usar bem as armas que nós temos para guerrear nessa batalha. Nós precisamos, sabe, ser obediente nas demandas que a nossa, vamos falar assim, a nossa liderança espiritual, que o Espírito Santo nos traz para essa batalha. Porque se a gente esmorecer, nós estamos em guerra, a gente vai ser atingido, vai ser ferido, vai retroceder. E isso é só o inimigo que ganha. Cada retrocesso nosso, quem ganha é o inimigo. Então, a Epístola aos Efésios ela é completa, porque ela começa mostrando todas as bênçãos, mas ela termina mostrando
que enquanto nós estivermos vivendo nesse ambiente aqui, nós estamos em batalha. Batalha diária. Né? Mas não é assim, vamos dizer assim, se você recebe uma herança de 1 milhão hoje, 1 milhão hoje já virou mixaria, né? Com essa inflação. Mas vamos dizer assim, você recebe uma herança de 1 milhão, você já não pode mais se comportar como você se comportava. Por quê? Porque tem ladrão. Então você sabe que você não pode sair anunciando para todo mundo que você ganhou 1 milhão. Você não pode sair aí demonstrando, trocando de carro, casa, fazendo... Porque tem ladrão, tá todo mundo querendo saber quem é que tem 1 milhão. A hora que descobrir que você tem 1 milhão guardado no teu colchão, eles vão entrar na sua casa e vão levar tudo. Então, de certa forma, a nova criatura, ela tem que entender isso, que a vida cristã não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. A vida cristã, ela é um campo de batalha. E nesse campo de batalha, todas essas lutas que nos sobrevêm, né, elas têm um princípio. E o Senhor permite que a gente passe por todas elas. Porque é através delas que nós estamos sendo formados, aqueles filhos para a eternidade. Aqueles filhos que o Senhor quer. Então, esse é o resumo da carta. Deixei para vocês agora, vocês vão ler, vão estudar. Que hoje eu quero pegar só um textinho do capítulo 2, que mostra lá o começo do começo do começo, e a gente vai gastar tempo com ele, tá? Capítulo 2, sabe, a gente dá graças a Deus por todas as traduções e por essa variedade que a gente tem, né? Mas às vezes o tradutor, ele se sente ofendido por aquilo que ele encontra. E às vezes ele tenta facilitar as coisas para nós. Vamos dizer assim, né? Um calvinista, ele vai querer dar ênfase lá naquelas coisas do Calvino. Um arminiano vai querer dar ênfase nas coisas do Armínio. Porque ele é o tradutor, então ele fala, não, isso aqui não pode ficar desse jeito. E existem algumas porções na palavra que a gente tem dificuldade nelas, sabe? Por causa das nossas teologias. Então, o nosso tradutor aqui, na minha Bíblia, não sei como está na de vocês, ele começa assim o versículo 1, ó. E vos vivificou, vírgula, estando vós mortos em ofensas e pecados. É assim que está a minha tradução. Mas no original, que foi escrita a Bíblia, lá no grego, eu até tenho ela aqui no celular. Deixa eu ver se eu consigo acessar. A minha, ele vos deu vida. Ele vos deu vida, né? Ele colocou, ele vos deu vida. Colocou alguma coisa em itálico? Não. Não, né? Meu vivificou tá em itálico. Então, o seu vivificou está em itálico. Graças a Deus pelo itálico. Porque assim, quando o tradutor coloca em itálico, ele está dizendo que ele acrescentou aquela palavra para tentar dar sentido ao texto. Sabe? E a gente concorda que é um texto difícil. É um texto bem difícil. Na NVI nem fala isso. Vai direto no... Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Tá boa. Hã? Tá boa. A minha também. É, boa. NVI, né? Essa. Tá bom. Na verdade. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões. Então, a maioria dos tradutores colocou esse negócio de vida aí, sabe? Não, então, isso que eu falei. Na minha não tá. não Ele vai vi direto. esse deu Vocês vida. estavam mortos nas suas transgressões e nos pecados. Não tem vida. Ó, eu vou só mostrar aqui pra você, tá? Sei que você não vai entender nada, né? Mas tudo bem. Aham. Também, ou pode ser e também cai, vos, estando, isso aqui é um particípio, estando mortos. E vós também estando mortos, e vós também estando mortos, aí coloca aqui, ó, nos paraptômase, ou seja, transgressões, desobediência, ruindade, pecado, sabe? E pecados, né? Ou seja, ele está dizendo aqui que nós estávamos todos mortos em ofensas e pecados. Mortos nas nossas transgressões, né? Lá no finalzinho do capítulo 1 de Romanos fala a mesma coisa. Os quais são dignos de morte, os que tais coisas praticam. E ele dá uma relação enorme, né? Que normalmente nós, protestantes, vemos lá os homossexuais.
Mas a gente não vê os fofoqueiros, os mentirosos, os orgulhosos, os avarentos, né? Não, é só... Mas o que nos é apresentado no assunto do Evangelho, o que vem primeiro é a nossa condição aonde o Senhor nos encontra. Então, vamos dizer assim, quando Deus nos acha, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos para Deus. Nós estamos vivendo a vida biológica, a vida almática, mas nós estamos separados de Deus. E é isso que ele começa falando aqui, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aí no verso 2, ele tentando explicar melhor o verso 1, ele vai falar assim, ó. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que ele está falando diretamente de Satanás, né, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí no verso 3, ainda falando do mesmo assunto, ele diz assim, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então nós vamos começar por esses 3 versículos, que são tão negativos, né, tão pesados, tão difíceis de aceitar isso, né, porque a gente recebe desde berço, né, conceitos errados sobre nós mesmos. Né. A gente nasce anjinho, depois quando a gente cresce um pouquinho a gente descobre que o vizinho não presta, né, os filhos do vizinho não valem nada, e a gente vai crescendo assim, né, focado na gente, que a gente não, a gente é bom. Eu mesmo nasci crente, né, já nasci crente. E cresci, né, num lar cristão. Quando alguém chegava para mim e falava assim, eu queria ler um texto da palavra para você, eu falava assim, não precisa, eu já sou conhecedor. Né? São os conceitos religiosos que a gente recebe. Mas na verdade, depois que Adão caiu lá no Éden, ninguém nasce crente. Ninguém nasce santo. Ninguém nasce bom. Nós nascemos exatamente como está escrito aqui. Mortos para Deus. E como que isso é testificado? É muito simples. Nós andamos segundo o curso do mundo. Nós andamos como marionetes governados pelo príncipe da potestade do ar. Né? Nós praticamente vivemos, né, assim, para satisfazer os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e provocando a ira de Deus. Provocando a ira de Deus. Então, o Evangelho começa assim. É como se a gente tivesse um choque de realidade em algum lugar da nossa carreira. E fala assim, mas espera aí, como assim? Não, comigo não. Então a gente começa a bater contra isso. Né? E a humanidade, quando ela se depara com isso, a primeira porta que a nossa natureza clama, chama a religião. Então a gente fala assim, eu preciso de alguma coisa, porque eu descobri que tem alguma coisa errada comigo. Já sei, preciso da religião. Eu mesmo, né, demorou para mim descobrir isso, mas minha mãe, coitadinha dela, minha mãe, ela fez de tudo para me criar direito. Tudo que ela pôde fazer, ela fez. Sabe? E dentro da simplicidade dela, ela me levava para todos os cultos, ela me fazia, sabe, ter disciplina, de ter um tempo lendo alguma coisa da Bíblia, e às vezes ela pegava, dava umas varadinhas, sabe, e colocava ajoelhado no milho, ou no carocinho de feijão, com o Novo Testamento ali aberto, assim, você vai ler um capítulo hoje, ali, de joelho, para você aprender como é que você tem que ser, né? Sim. E aí ela fazia. Não consegue nem prestar atenção no que tá lendo, né? Aí ela fazia aquelas roupinhas bonitinhas, eu dormia lá. Ela fazia aquelas roupinhas bonitinhas, sabe? Dormia. É que eu era muito estrategista, né? Então eu ia me encaixando até eu ver que a coisa aliviava e eu dormia. Levantava de uns migos. Sim, grudadinho. Carocinho de feijão. E ela fazia aquelas roupinhas bem bonitinhas, sabe? Então a gente saía vestido de crente pra ir pra igreja, sabe? Aquela filinha, né? E eu morria de vergonha, sabe, dos meus amigos, eu ia me escondendo no meio do povo, assim, pra ninguém ver que tinha um crente ali, sabe? Né? Quando chegava na igreja, não, na igreja eu tava em casa, lá eu era o irmão, né? Lá eu era crente. Sim.
Com 8 anos eu comecei a aprender a música, sabe? Daí eu fiquei alguém importante. Eu era na congregação onde a gente servia, eu era o mais novo músico. Tocava flauta, clarinete, pistão. Partidão. Sim, comecei assim. 8 anos. Então, 8 anos, eu aprendi a música com 8 anos. Então, a gente tinha essa dura realidade, que exteriormente falando, a gente era tudo crente, mas interiormente falando, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, que conflito que é isso para qualquer pessoa? É muito conflitante, porque interiormente você está morto. Morto para Deus, ainda que você fala de Deus, você canta, você lê a Bíblia, você ora, mas você não tem acesso, você não tem... Então, independente da placa, da bandeira, da teologia, da doutrina, nós viemos assim a esse mundo. E como que faz para um morto responder à vida? Como que faz para um morto entender, para um morto ser salvo, se sustentar? Não permanece. Então, eu me lembro que quando eu completei 11 anos de idade, 11, eu tomei uma decisão íntima, sabe? Ninguém ficou sabendo, ela foi lá dentro, mas ela resultou todas as outras coisas. E essa decisão foi que eu não ia viver aquela vida. Quem mandava na minha vida era eu. E que eu ia seguir o meu caminho para encontrar a minha satisfação, o meu prazer, o meu eu. 11 anos. E essa foi uma decisão interna que resultou numa crise externa, né? Porque, de certa forma, biblicamente falando, tá? A palavra de Deus ela vai dizer para nós o seguinte, que o filho é santificado no pai ou na mãe. Por exemplo, numa casa onde tem um pai ou uma mãe crente, o filho é santificado no pai ou na mãe. Ou seja, a vida espiritual do pai ou da mãe no Senhor, ela traz uma cobertura para o filho. Até o dia que ele fala assim, ó, eu não quero isso para mim. Entendeu? Então, de certa forma, eu estava guardado, eu não entendia nada, eu era um pecador, eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas eu estava guardado na fé do meu pai, da minha mãe. Né? Da minha mãe, que meu pai não tinha fé, não. Meu pai só tinha religião mesmo. Mas, realmente, quando eu tomei aquela posição interna de que quem mandava na minha vida sou eu, não demorou muito tempo para a prática daquilo que eu era se tornar assim muito forte na minha vida. Escancarar. Não demorou muito tempo. Pouco tempo caminhando sobre o controle da minha vida. Pouco tempo. Você fala, mas um menino de 11 anos? Não. Um menino de 12 anos já estava envolvido com pornografia, prostituição, roubo, mentira e mais uma série de coisas. 12 anos. Então aí surge aquela coisa, eu já sei, como que eu vou resolver, né? Porque você não pode falar para ninguém. Mas agora surgiu um conflito, porque você tem uma criação religiosa cheia de regras. E agora você está vivendo uma vida que cada vez que eu ia no culto, parece que a mensagem que vinha para mim era assim, ó, o inferno é o teu lugar. O inferno é o teu lugar. Para você não tem mais jeito. Você está aqui só esquentando o banco. Né? Era só isso que eu escutava. Por quê? Porque já estava vivendo essa vida perdida, totalmente perdida. E então, né, você fica querendo entender como sair disso. Você entra num conflito danado, que você quer entender como sair disso. Então, a primeira resolução que eu tomei era que ao completar 18 anos eu seria batizado. Porque o batismo ia me salvar. Era o que eu ouvia, né? Era o que eu ouvia. Então, com 12 anos, eu fui lá e me batizei. E ao invés de me salvar, eu me perdi um pouco mais. Porque agora eu tinha na minha consciência um fato de que eu havia sido batizado e que eu não podia pecar mais. Mas dentro de mim eu tinha essa realidade, morto nos delitos e pecados. Mas eu nunca tinha visto isso aqui. Ninguém nunca pregou isso para mim. Era só religião, religião, religião. Então, vamos dizer assim, ó, eu fui batizado num domingo, na quinta ou na sexta-feira eu já estava tendo problema com relação à sexualidade. E aquele era um tipo de pecado que, baseado no livro de regras da denominação que a gente fazia parte, aquele pecado não tinha mais perdão. E eu já estava lá praticando aquele,
E logo em seguida eu fui praticar outro, eu fui praticar outro, eu fui praticar outro. Posso dizer para vocês assim, de uma maneira muito simples, que com 26 anos de idade, eu só tinha uma certeza na vida. Que eu ia para o inferno e não tinha mais um caminho de volta. Ou seja, aquela minha tentativa de me salvar me levou para mais longe um pouco de Deus. Então, é mais ou menos isso que o texto aqui tenta nos mostrar, sabe? Que mortos nos delitos e pecados, andando segundo o curso do mundo, andando segundo os pensamentos, andando segundo a vontade da carne, nós nos tornamos filhos da ira de Deus, como os outros também. Essa é a situação. Como sair de uma situação dessa? Então, eu quero ler, não aqui nós vamos voltar depois, tá? Que é lindo, do versículo 4 em diante, que começa a mostrar a obra de Deus. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero ler em Mateus capítulo 11, o ensino de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 27. Mateus 11, 27. Alguém quer fazer a leitura? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É lindo isso, né? Então, aqui o nosso Senhor, ele enfrenta a grande rejeição nas cidades onde ele passou pregando, sabe? Se você for procurar hoje essas cidades, você só vai encontrar ruína. Tiro, Sidom, Cafarnaum. Se você hoje conseguir viajar para lá e falar assim, eu quero saber onde está Tiro, eu quero saber onde está Sidom, eu quero saber onde está Cafarnaum, você não vai encontrar nada, nada. Aí se você for ver a história de como aquelas cidades acabaram, você vai ficar pasmo de ver, sabe? Coisas horríveis aconteceram lá, pouco tempo depois que o nosso Senhor ascendeu aos céus, pouco tempo depois. Mas esse não era o desejo do Senhor, de jeito nenhum. Se você for hoje em Belém, Belém está lá. Se você for hoje em Jerusalém, Jerusalém está lá. Entendeu? Se você for naqueles vilarejos onde o Senhor passou, alguns mudaram de nome, mas continuam lá. Agora, esses lugares aqui, Cafarnaum, né? Betsaida, tem outro lugar aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Esses 3 lugares. Aconteceram tragédias horríveis, acabou, não existe. Bom, porque o Senhor passou lá, fazendo milagres, sinais e maravilhas. E aquele povo, tratou aquilo ali como se não fosse nada. Não deu ouvido ao Evangelho, não recebeu o Evangelho, não creu no Evangelho, não viram que aquele era o tempo de salvação deles, cidades inteiras. Então, diante dessa rejeição absurda que teve, o Senhor, ele fala essa palavra. Ele faz uma oração que começa no versículo 25, dizendo assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então chega o texto. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sabe? Sobre esse milagre de conhecer a Deus por revelação. Então, esse é o caminho do Senhor no nosso meio. O Senhor, ele nos revela. Se ele não revelar, nós não temos acesso. Então nós podemos dizer assim, né, olhando para o todo da palavra, que o Evangelho começa com o próprio Senhor nos revelando o Pai. Mas também nós temos um aspecto no Evangelho, que está lá no Evangelho de João, que ele vai falar assim, que o Pai é quem nos revela o seu Filho. Vamos tentar explicar isso para os irmãos assim, de uma maneira bem simples. Mas
o nosso primeiro grande problema como pecadores, a nossa grande barreira, né, de que nos produz em nós essa coisa de estar mortos em nossos delitos e pecados. A nossa grande barreira é com o Pai, porque somos nós que infligimos as leis do Pai. Somos nós que nos rebelamos ao governo do Pai. Né? Eu mesmo, quando eu disse assim, ó, quem manda na minha vida sou eu estava rejeitando aquele governo espiritual que o Pai mesmo colocou na minha vida. Porque quem é o primeiro governo que o Pai coloca na nossa vida? É o nosso pai e nossa mãe. É o primeiro. Né? Você não pode negar uma coisa dessa, que foi Deus que gerou você do seu pai e da sua mãe. Né? E gerou você em primeiro lugar, né? Porque o primeiro mandamento com promessa é você se sujeitar a eles. Honrar pai e mãe significa, em primeiro lugar, estar sujeito a eles. Então vamos dizer assim, esse mandamento com promessa foi o primeiro que eu chutei. Né? Falei assim, não quero mais isso aqui para a minha vida. Então agora eu tenho uma demanda com o meu pai. Agora, quando eu descubro que eu sou um pecador, que eu estou perdido, então vamos dizer assim, a primeira coisa que eu vejo é isso, né? Que eu estou perdido, que eu preciso de perdão. Então, quando eu vou ao Pai em busca de perdão, Ele não me perdoa assim, ó, você está perdoado. Não é assim que Ele me perdoa. Ele me perdoa revelando o Filho. Porque a base para um Deus justo perdoar um pecador é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o que o Pai nos revela? Quando a gente vai a Ele perdido, o que Ele nos revela? Ele nos revela a cruz. Ele nos revela que Jesus morreu por nós na cruz. Pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Então, essa é a primeira grande revelação que a gente tem do Pai. O nosso Pai ama-nos tanto que Ele nos deu seu Filho para ser sacrificado, para que o sangue dele pagasse pelos nossos delitos. Né? Então, sem essa revelação, ninguém consegue ser salvo. É impossível para o homem se salvar. E a gente fica tentando se salvar com religião. Eu estava lá no buraco da perdição e o entendimento que eu tinha é que o dia que eu voltasse para a religião do meu pai, para a religião da minha mãe, que já tinha dado errado, mas o dia que eu voltasse lá, eu ia encontrar descanso para a minha alma. Então, o texto aqui, o Senhor continua, né? Ele fala assim no versículo 28, venha a mim, ou vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, o Senhor veio a esse mundo para nos levar de volta para Deus. Então Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o pastor, é Ele que tem essa missão. Então Ele fala assim, ó, venha a mim. O perdido, Ele fala assim, ó, venha a mim. Né? Então, quando existe esse despertar interno de que nós precisamos de Jesus, isso é revelação, porque nós estamos mortos. Então, quando o Espírito Santo nos revela que nós precisamos de Jesus, isso, aí que começa a nossa caminhada de volta para Deus. Porque ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Né? Isso está escrito no Evangelho, deixa marcado aqui, tá? Nós vamos voltar lá. Mas isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São palavras do Senhor Jesus sobre o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então lá, no texto que nós estamos lendo, o Senhor está falando assim, ó, vinde a mim, todos, cansados, sobrecarregados. Então, vamos dizer assim, ó, o pecador sem Deus, morto nos seus pecados, ele está cansado. Porque o pecado, ainda que ele produza um prazer momentâneo, de segundos, mas depois ele deixa um peso terrível de morte na nossa consciência. Né? Então, vamos dizer assim, todo pecador está cansado, não aguenta mais. Né? Você saber que uma maneira de você ter um pouco de alegria, um pouco de satisfação, é voltar a praticar aqueles pecados horríveis, que depois acaba com a tua consciência, acaba com a tua saúde, acaba com a tua vida. É muito cansado, né? Mas você sabe quem é que vai ficar sobrecarregado ou oprimido? É o pecador que está querendo resolver o problema dos seus pecados através do esforço religioso. Mesmo que seja o mais
íntegro que tenha debaixo da terra. Mesmo que você fale assim, não, eu vou me santificar obedecendo a lei. Quanto mais você conhecer a lei de Deus, morto para Deus, sem acesso à graça, mais pesado vai ficar o fardo. Então, por isso que as pessoas falam assim, ó, antes de conhecer o Senhor, a minha vida não estava tão ruim. Estava ruim, mas não estava tão ruim. Mas agora que eu comecei a me achegar, parece que ficou pior. Sim, porque antes, né, eu estava vivendo aquela vida desgraçada de ruim, mas quando chegava no sábado à tarde, eu ia pro boteco, enchia a cara, e por alguns momentos eu esquecia que eu tinha uma dívida, que eu tinha um caso mal resolvido, que eu tinha uma família torpe, que eu não tinha nada. Eu esquecia tudo por 2, 3 horas, né? Aí na segunda-feira, quando eu acordava com dor de cabeça, que tudo aquelas coisas lá, né? Mas agora, sabe, eu comecei a descobrir que eu tenho uma natureza que só semeia contenda, que só faz coisa ruim, que não consegue agradar a Deus, que não consegue obedecer a Deus. Eu vi que para mim não dá, que para mim ficou pior agora. Então essa pessoa está oprimida, sobrecarregada. Então o Senhor fala assim, ó, venha a mim, venha a mim. E essa é a nossa dificuldade, é entender que a vida cristã começa indo a Jesus, recebendo Ele mesmo, como Salvador pessoal. Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal. É o caminho único que Deus abriu entre nós, mortos, e Ele. O Deus vivo abriu um caminho. Qual é o caminho? Jesus. Então, esse texto ele é muito precioso, que ele continua, né, falando assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, as pessoas para quem o Senhor falou isso, sabiam muito bem o significado dessas palavras, ainda que nós temos dificuldade. Mas essa palavra jugo aqui significa você se apegar em alguma coisa para você caminhar. Então, todos os jugos que nós tomamos acaba sendo muito pesado para a gente. Aí o Senhor fala assim, ó, o meu é leve, o meu é suave. Por quê? Porque Ele vai nos levar a seguir uma carreira que Ele mesmo já seguiu. E Ele mesmo já venceu. Ou seja, é como quando você está perdido em algum lugar, né? Isso às vezes acontece comigo, eu vou para algum lugar e eu me perco. E aí eu fico ali clamando ao Senhor, pedindo ajuda para encontrar, né? Hoje a gente tem GPS, tem essas coisas, mas há um tempo atrás não tinha. E sabe qual que era a melhor coisa que acontecia? Era quando a gente perguntava para alguém assim, escuta, onde fica tal lugar assim, 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 assim? Aí a pessoa pega e para e fala assim, eu estou indo para lá, você não quer vir comigo? Oh, que coisa boa! Porque aí ficava fácil, porque você estava seguindo alguém que conhecia o caminho. Foi isso que o Senhor veio aqui fazer. Seu nascimento, sua vida, sua morte, ressurreição e ascensão é o caminho de volta para Deus. É o caminho, é perfeito. Se você conhece Jesus, você conhece o caminho. E você vai descobrir nessa caminhada com Jesus que aquilo que era impossível à carne, porque a gente estava morto, agora, com Ele, é chamado um fardo leve e suave. Por que leve e suave? Porque aquela parte que implica o esforço, a operação, a posição, a verdade, é com Ele. E a parte que me cabe andando com Ele é a mesma parte de alguém que está seguindo alguém que sabe o caminho. Sabe? Tipo, a pessoa virou para cá, você vira. Virou para lá, você vira. Você somente crê que aquela pessoa sabe para onde está te levando e você chega lá. Na vida cristã é assim também. Quando você recebe revelação de Jesus, então você recebe o caminho. Deixa eu contar uma história para vocês aqui, uma outra história que aconteceu na minha experiência cristã. Porque quando eu tinha 30 anos, eu cheguei assim no fundo do poço com 30 anos. E Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Então eu penso assim, sabe, que o Senhor ouviu as orações da minha mamãe. Ainda que eu me lembro que uma vez eu fui visitar ela, e normalmente eu ia sem avisar, sabe? E eu cheguei em casa, ela estava conversando com uma vizinha. E eu cheguei bem quietinho e eu ouvi que ela estava lá conversando com a vizinha. Então eu entrei na casa e fiquei escutando a conversa.
E a vizinha pegou e falou assim, e o Jonas? Então, eu achei que o assunto era interessante, né? Fiquei até mais perto, assim, da porta, assim, falar, ô, meu filho é um menino bom, né? Meu filho é da hora, né? Aí ela passou um relatório de coisas que nem eu sabia que ela sabia. E ela concluiu o relatório dizendo assim, ó, o Jonas nem Deus mais salva. Eu saí quietinho, de pontinha de pé, com as mochilinhas, Chegou, assim, agora. virei a esquina, não, fui pro boteco, né? Fui pro boteco. Tomei todas que eu tinha direito, depois eu voltei. Sim. Aquele dia foi um dia desesperador para mim, porque eu sempre pensava assim, que as orações da minha mãe iam me alcançar, sabe? E aquele dia eu descobri que nem minha mãe tinha esperança que Deus podia me salvar. Então a situação estava muito feia, não é verdade? Mas então, quando eu cheguei nos 30 anos, eu cheguei à seguinte conclusão, que o maior problema que eu tinha na minha vida era eu mesmo. Que eu era um crente desviado, perdido, afundado no pecado, desobediente, condenado ao inferno, que não tinha mais jeito. E quando isso aconteceu, eu realmente me vi como a gente leu lá em Efésios. Eu me vi morto nos meus delitos e pecados. Uma marionete nas mãos do diabo. Alguém que estava há muitos anos produzindo ira em Deus para o dia da condenação no inferno. Então não é fácil você ter esse sentimento, viu gente? Esse sentimento, ele é desesperador, ele é aterrador. Então nesse sentimento, tudo o que eu queria fazer era acabar com a minha vida. Porque até esse sentimento chegar, eu tinha álibis, sabe? Então eu falava assim, ó, a culpa do governo, culpa daquela mulher que não me entende, né? Culpa do meu pai, culpa da minha mãe, culpa da minha família, culpa do patrão, culpa do mundo, né? Sempre achava culpados. Mas quando eu vi que o grande problema da minha vida era eu mesmo, então foi difícil segurar a barra, sabe? Mas Deus é bom. Então, é uma coisa assim que não foi planejada por ninguém. 3 quadras de casa tinha uma padaria, e a Rose, dona da padaria, depois ela me contou que ela nunca planejou aquilo. Mas eu fui comprar pão lá, e eu cato aquele pacotinho de pão, e no pacote está escrito assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmo 37, verso 5, acho, 5 ou 4, coisa assim, eu acho que é 5. E eu li aquilo ali e falei, mas o que significa isso? O que significa entrega, né? Então eu já vinha o pejorativo. Eu falava assim, será que eu tenho que voltar para a igreja da minha mãe? Será que Deus está querendo meu dízimo? O que está faltando? O que está acontecendo, né? Vinha sempre esses pensamentos. E isso aconteceu por dias seguidos. Dias. Eu sei que eu tinha que ler aquilo e pensar. Todo dia. Lá frente da padaria tinha uma avenida muito movimentada, então normalmente o sinal estava fechado. Quando eu parava ali, eu lia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. E aquilo me encucou. Fiquei com aquilo na mente, não consegui entender o que significava. E foi passando os dias até que eu recebi uma visita do meu pai mesmo, meu pai de sangue. Né? E meu pai, ele veio me visitar e meu pai sempre foi muito político. E naqueles dias a gente tem um tio que era muito respeitado numa denominação aqui da cidade. E meu pai ia lá para receber um aplauso, né? Meu pai não perdia isso. Então meu pai pegou e falou assim, ó, nós precisamos ir em tal igreja assim, 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 onde o meu irmão é pastor. E levou a gente para lá. E a gente foi, participou do culto lá, realmente eles falaram o nome do meu pai lá, o nome do meu tio, meu pai saiu de lá todo faceiro, né? Porque meu pai era politicão, sabe? Mas ele me levou. E eu ouvi o pregador falar que se eu fizesse uma daquelas campanhas que eles estavam fazendo naquele dia lá, que eu acho que era uma quinta-feira, se eu fizesse uma daquelas campanhas lá, todos os meus problemas iam ser resolvidos. E aí as pessoas iam lá na frente, sabe, e falavam que tinha ganhado carro, casa, que tinha sido curado de câncer, que tinha casamento restituído, era só coisa boa. Aí eu falei, eu vou fazer um negócio desse aí.
Falei, já eu tô ferrado mesmo, o que custa fazer um negócio desse aí, né? Aí peguei um daqueles cartão, sabe, catei uma caneta, sabe, e fiquei lá. Primeiro, item 1, quero ganhar na loteria. Item 2, eu fui, né? Enchi o cartão de petições lá, né? E aí, né, meu pai foi embora, claro, né? E eu tô lá, agora eu tenho que fazer a campanha, né? Porque se para mim ganhar essas coisas, eu tenho que ir pelo menos 7 quinta-feiras seguidas, não posso deixar de fazer, né? Então eu fui a primeira, fui a segunda, né? Eu sei que na terceira, dia 6 de julho, ano 2000, eu estava arrasado aquele dia. Aquele foi o dia que eu passei o dia tentando me suicidar, sabe? Falei assim, hoje acabou. Tudo, sabe quando tudo está do contra? Isso, fazendo a campanha, a vida arrebentada, e eu estava pronto para o suicídio naquele dia. Então eu fui, cheguei em casa, né? Tomei um banho, troquei de roupa, né? Chamei a mulher e falei assim, ó, vamos pra campanha. E ela saiu brava, chutando as coisas, tem campanha, sei que eu tenho com isso, você que tá fazendo, não sei o quê. Vamos pra campanha, né? Não, e a coisa tava tão feia que a gente chegou lá, tipo assim, né? A gente sempre fazia isso, a gente chegava, né? E sentava atrás de todo mundo, né? Chegamos, sentamos, aí eu sentei num canto do banco, assim, né? Banco de igreja, né? Aquela coisa comprida. Sentei numa ponta aqui, ela sentou na outra lá. Assim. Ficou espaço para 10 aqui, assim. Aí tá. E aí, eu sentei ali, o pessoal já tinha começado o culto, já estava cantando, né? Peguei, sentei ali, catei minha fichinha da campanha, né? E ali bateu o peso, sabe, na consciência. De que aquilo tudo estava errado. A minha vida estava errada e que eu precisava de um milagre. Então, quando veio aquilo na minha consciência, sabe, peguei, ajoelhei e fiz uma oração. Coisa que eu posso afirmar para vocês, daquele jeito, eu não tinha feito ainda. Porque a gente sempre ora pedindo coisa, né? Deus abençoa, Deus cura, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Às vezes por desencargo de consciência, né? Fala assim, ó, Deus, gratidão, viu Deus, gratidão. Lá no meu coração você tá assim, ó, não me dá o que eu quero, né? Mas você assim, Deus, gratidão. Aquele dia eu orei de verdade. Eu falei assim, ó Deus, o Senhor existe mesmo, se é verdade que o Senhor existe. Então hoje o Senhor tem que falar comigo. Porque se o Senhor não falar comigo, nunca mais. Hoje é o fim, hoje é o último dia da minha vida. Eu vou chegar em casa, não vai amanhecer. Então se o Senhor existe mesmo e tem alguma coisa para mim, o Senhor fala comigo hoje. Então eu me levantei da oração, sentei ali, olhei para aquela ficha. Imediatamente, sabe, eu já catei uma caneta e já comecei a riscar tudo aquilo. Sabe, ganhar na loteria, resolver casa, carro, profissão, tá. Risquei tudo e escrevi assim, num cantinho que sobrou daquela ficha, escrevi assim, ó, fala comigo. Fiquei lá assim. E o pessoal cantando tava, cantando ficou. Não lembro nem que cântico que eles cantaram, que pregação pregaram, não lembro nada disso. O que eu lembro é que do nada assim, sabe, eu ouvi uma voz bem clara, nesse ouvido aqui. Mentiroso. Assim, igual eu tô falando para vocês, mentiroso. Aí eu falei assim, será que a mulher chegou, né? Pensei comigo, a mulher chegou, né? Porque vai que ela chegou, ouviu eu orando, né? E falou assim, né? Tá, né? Porque a mulher não perde tempo, né? Aí eu olhei do lado assim, ela tava lá na ponta, em pé, cantando. Aí eu falei assim, já sei, tem algum amigo de boteca aqui atrás, né? Aí eu olhei para trás, porque uns dias antes, numa dessas campanhas, eu fui, e no banco de trás, tava um cara lá, que era empresário na cidade, que eu fiz serviço para ele, que até ficou me devendo uns tutuzinhos, sabe? Então eu falei assim, né, tem algum conhecido aqui atrás. Olhei para trás, não tinha uma alma, só o porteiro lá longe, lá. Aí minhas pernas bambiam, porque era o que eu tava pedindo, né? E agora, eu tava ouvindo. Então eu percebi que Deus estava falando comigo. Mas era uma palavra bem dura, né? Mentiroso. Então eu ousei perguntar, falei assim, por que mentiroso? E assim, como a gente está conversando aqui, eu ouvi Deus falar comigo. Falei assim, você não quer me conhecer. Você não quer me servir. Você não quer eu. Você quer coisa.
Você quer que eu resolva os teus problemas? Mentiroso. Então, sabe, eu comecei a chorar. Perdi o controle, comecei a chorar. E ali, em lágrimas, eu e Deus, falei com o Senhor. O que que Ele queria de mim? O que que eu podia fazer para mudar aquela situação? Então o Senhor falou comigo assim, entrega o teu caminho para mim, confia em mim e eu faço tudo. O texto da padaria, exatamente o texto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Senhor, o que que eu tenho que te entregar? Eu tenho que voltar lá para a congregação da minha mãe? Eu tenho que pedir perdão? O que eu tenho que fazer? Aí o Senhor falou assim, você não disse que queria morrer? É isso que eu quero de você. Eu quero que você morra. Para mim começar uma nova vida com você, você tem que morrer. É isso que significa entrega. É morte e ressurreição. Não tem outro jeito. Se você morrer agora, a gente começa tudo de novo. Aí eu falei assim, mas como? Ele falou, entrega. Então naquele momento, sabe, eu levantei as mãos aos céus e orei assim, Senhor, eu me entrego. Naquela hora, a primeira revelação que eu tive no meu coração foi que eu estava perdoado para sempre, totalmente, que não havia mais nenhuma condenação. Foi a primeira coisa. Sabe, foi como se arrancasse assim uma montanha de peso que eu carregava nas costas, assim, saiu imediatamente. E eu só chorava. Por isso que eu não ouvi pregação, não ouvi nada. Mas aquele dia, sabe, o Senhor começou algo novo comigo. Eu ganhei uma revelação de Jesus Cristo. Sabe, o Senhor colocou vida dentro da minha morte. A partir daquele momento eu já não estava mais morto nos meus delitos e pecados. Tive uma revelação. Se alguém perguntasse para mim assim, o que significa aquele salmo que você leu no pacote da padaria lá? Eu poderia explicar claramente para qualquer pessoa. Assim, ó, esse entrega aqui, ó, é morte. Então você precisa morrer para que o Senhor possa começar tudo de novo em você. Então, se você morrer, você vai poder confiar nele e deixar ele fazer de você o que você quiser. Então foi a primeira coisa que eu vi na palavra, foi isso. E foi assim que eu saí daquela reunião. Não conhecia a Bíblia, não conhecia aquilo que a minha mãe me ensinou lá de criança, mas não tinha vida, era tudo conhecimento teórico. Naquele dia eu saí dali totalmente mudado, porque eu saí dali espiritualmente vivo, sabe? Então foi uma loucura a partir daquele dia, porque eu cheguei em casa, eu dormi um sono que eu não tinha dormido ainda. Não sabia o que era aquilo. Eu me lembro que eu cheguei em casa e eu ainda tive um conflito com a minha mulher no dia, porque ela não queria ser crente de jeito nenhum e ela percebeu que eu tinha mudado. Ela percebeu ali que agora eu era crente. Então antes eu era pagodeiro, agora eu sou crente. Como pode uma coisa dessa, né? Mas bem, agora eu era crente. Mas aquele dia o Senhor me fez nascer de novo. Então o novo nascimento na minha vida começou assim. Cheguei em casa, me deitei e fiz uma oração. Orei assim, Senhor, agora eu posso morrer em paz. Eu dormi. Agora eu posso morrer em paz. Eu estava pronto, graças a Deus, porque eu estava perdoado. Foi a primeira coisa que eu vi, que eu estava perdoado. Por causa do sacrifício de Jesus, eu estava perdoado. Assim começou a minha vida cristã. Mas eu quero dizer para vocês é que depois disso, eu tinha um Novo Testamento, sabe aqueles Gideão que minha mãe tinha me dado? Lá de criancinha, eu ainda tinha aquele. O Gideãozinho. Catei aquele bichinho e eu li em uma semana, de Mateus a Provérbios, porque ele tinha todo o Novo Testamento, depois ele tinha Salmos e Provérbios. Uma semana de Mateus a Provérbios. Que coisa maravilhosa! Comecei a entender
Comecei a ver, comecei a me deliciar, comecei a compreender o básico do básico do básico, ficou tudo claro para mim ali. Sobre o perdão, sobre a graça, sobre o amor, sobre Deus, sabe, sobre o Filho, sobre o Pai. Eu fiquei tão encantado quando o Espírito Santo falou para mim assim, que eu não precisava ficar avexado, que ele ia me ensinar tudo. E aí eu já consegui minha primeira Bíblia, eu já peguei aquela Bíblia e eu já li ela inteira também, de Gênesis, Apocalipse, e aquilo eu já tive um conhecimento mais amplo daquilo que eu precisava. Claro que eu não entendi tudo, mas aquilo que eu precisava saber, sabe, sobre ser salvo, ser justificado pela fé, ter paz com Deus, pertencer ao Senhor, ficou claro. E aí entrou o primeiro grande problema religioso. Porque quando você tem revelação, agora você vê o que os outros não estão vendo, porque você teve revelação. E a estrutura religiosa, ela não é baseada em revelação, ela é baseada em conceito, doutrina, teologia, né? Então, você imagina quando eu cheguei para o pastor e falei para ele que eu precisava ser batizado. Foi um choque para ele. Porque ele pegou e falou assim, mas você não é batizado? Eu falei, não, eu tomei um banho quando eu tinha 12 anos. Mas não como diz a Bíblia, que precisa crer para ser batizado. Agora eu creio. Como assim? Eu falei, não, agora eu creio. Agora eu creio em Jesus. Eu falei, então, mas você já está batizado, não precisa ser batizado de novo, não. Eu falei assim, não, eu preciso ser batizado, porque está escrito que todo aquele que crer e for batizado será salvo. E eu tenho essa lacuna na vida, porque eu fui batizado por emoção e não por fé. Aí ele entendeu. Eu falei assim, então eu te batizo. Foi assim, sabe? Foi o primeiro conflito que eu tive. Mas o Senhor foi abrindo os meus olhos, me revelando. E ali no começo da carreira cristã, é uma mistura muito grande, né? Porque eu recebi uma estrutura religiosa dos meus pais. E nessa estrutura religiosa que eu recebi dos meus pais, Jesus não era tão importante. Tinha outras coisas mais importantes do que Jesus, sabe? De verdade. E eu vivia no meio daquela, vamos falar assim, daquela tricotomia, sabe? No meio daquelas coisas que se ensinava. E eu me lembro que ainda não tinha um conhecimento claro da doutrina, num dia em que o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, eu me perdia. Eu chegava num lugar assim que era à beirada de um abismo. Aí eu parava, eu estava dirigindo um ônibus, eu descia do ônibus assustado. E então, quando eu descia do ônibus, descia assim como desce essas folhas, quando queima assim, depois elas descem assim, descia um papelzinho assim, bem na minha mão, que eu pegava assim, estava escrito assim, Jesus. Só Jesus. E embaixo, Jesus de novo. Na verdade, era o Espírito Santo me avisando que eu precisava conhecer Jesus. Foi só a partir daí, sabe, que eu resolvi um pouco essa coisa e comecei a buscar mesmo em oração, conhecer Jesus, ter revelação de Jesus, revelação clara de quem é Deus por meio de Jesus. Sabe? Porque foi esse o caminho que Deus deixou. Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, com isso, o Senhor tirou, sabe, todas aquelas outras coisas que eu tinha lá, de ser crente, de ser de tal igreja, de fazer isso, de fazer aquilo, ficou só Jesus. Isso foi um divisor de águas para mim, sabe? Porque a denominação que eu tanto amava, eles ensinavam um monte de coisa. E era um monte mesmo, e eu era assim, frequentador assíduo. E para você ter ideia, sabe, tinha irmãos que chegavam a pregar lá que se você tivesse usando um calção e uma camiseta, no dia que Jesus viesse, você ia ficar, porque você tinha que andar com aquelas vestes, com aquelas coisas. Não, sério, tinha irmã que tomava banho de roupa com medo do Senhor vir e ela tá tomando banho e ser arrebatada. Não, verdade, e ficar para trás. Mas eram as coisas da religião. E quando o Senhor mostrou para mim assim que era só Jesus, então eu comecei a aprender que aquelas coisas tinham que ser desconsideradas. Que o que eu precisava mesmo era de Jesus. Então a gente encontra no Novo Testamento, né, uma série de ensino do apóstolo Paulo, doutrinário, sobre Jesus, que ele é a nossa vida, que ele é, né, a nossa santidade, que ele é a nossa justiça,
que Ele é, sabe, a nossa redenção, que Ele é a nossa sabedoria, e que tudo que a gente precisa é ser achado nele. Não é fazer um monte de coisa, é estar ali guardado, escondido nele. Quer ver? Deixa eu ler um texto do Paulo. Lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, eu vou começar a leitura para vocês entenderem o contexto, tá? Eu vou começar a leitura do versículo 4. Então Paulo, antes de conhecer o Senhor, ele era fariseu. Então ele vai falar de quem ele era na vida religiosa dele. Então ele fala assim, ó, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Fariseu era a seita religiosa mais rigorosa do judaísmo. Aí ele coloca aqui, ó, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o currículo dele antes de conhecer o Senhor. Agora ele vai falar do novo currículo dele. Então ele fala assim, ó, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, ele estava pronto para jogar tudo aquilo fora, por causa de Cristo. E aí ele vai dizer assim, ó, e na verdade tenho também por perda todas as outras coisas. Aí ele vai falar por que ele tinha, ó, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Agora chegou o versículo que eu queria ler para vocês. E seja achado nele, tendo a minha justiça, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É lindo esse texto. Ou seja, Paulo era um apóstolo do Senhor, um homem de Deus, um servo do Senhor. E quando ele olha lá para a velha religião dele, ele fala assim, ó, nada. Eu não tenho mais nada lá. Joguei tudo fora, porque agora eu encontrei Cristo. E eu tenho encontrado tudo nele. Tudo o que eu preciso é ser achado nele. A única justiça que eu preciso é a dele. A fé que eu preciso é a dele. O caminho que eu preciso é o dele. E o meu alvo é alcançar tudo o que ele fez por mim. Ou seja, ele estava envolvido nessa carreira de deixar para trás as coisas que tinha que ficar para trás e avançar para as coisas que estavam à frente. Sabe? Então, esse assunto de revelação é o que vai produzir isso. Mais nada. Sem uma revelação interna do Senhor, a gente não consegue nada. Porque a nossa condição é aquela que nós vemos lá. Mortos em nossos delitos e pecados. Agora, pegando só um gancho aqui do que Paulo está falando, tá? E colocando com outras coisas da palavra para vocês conseguirem compreender, essa revelação que a gente tem do Senhor, ela é contínua e gradativa. Não é, sabe, a primeira revelação que eu tive do Senhor
foi que ele era a minha justiça. Por isso que eu fui perdoado. Eu não conhecia outra coisa, eu conhecia justiça. Porque era o que eu mais precisava. Eu estava a ponto de tirar a minha vida por causa dos meus pecados. E isso não ia resolver nada. Ia só piorar um pouco mais. Eu só ia colocar lá no meu currículo suicídio, mais o suicídio. Um dia até comparecer diante de Deus e eu ia ter que responder por tudo aqueles pecados, mais suicídio. Então naquele dia, quando o Senhor se revelou a mim, o passo primeiro foi entrega. Então às vezes a gente ouve isso 20 anos e nunca entrega. E não dá um passo além. Então, depois dessa revelação, a segunda que eu tive foi com respeito ao batismo. Agora, imagina a luta que eu tive que enfrentar com respeito ao batismo. Por quê? Sabe o que eu mais me preocupava? Como que eu ia explicar para minha mãe? Sim, porque minha mãe... Foi minha mãe que, desde quando eu nasci, que ela falou que eu só ia ser salvo se fosse batizado na igreja dela. E eu já tinha sido batizado com 11 anos na igreja dela. 12 anos. Quando eu fiz 12 anos, fiz em maio e batizei em junho. E agora eu precisava batizar como um pecador que foi salvo pela graça. Eu precisava colocar os pingos nos i, dar uma resposta correta. Porque lá em Atos está escrito isso. Quando Pedro prega seu primeiro sermão, que aqueles judeus chegam a ele e falam assim, e agora? O que a gente faz? Pedro fala assim, ó. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. No original é para dentro do nome de Jesus. Para que vocês recebam a remissão dos pecados e o Espírito Santo. Ou seja, havia uma demanda. Eles não iam começar recebendo o perdão do pecado e o Espírito Santo. Eles iam começar se arrependendo e sendo batizados. Ou seja, era necessária aquela mudança de mente. E aquela mudança de mente significava assim, ó, judaísmo para trás. Agora, Jesus. Então, são passos que às vezes ficam claros na vida da gente. Mas a gente resiste a dá-los. Né? Então foi assim comigo e é assim conosco. Para a gente avançar na carreira cristã, nós precisamos responder aquilo que foi revelado. Então o Senhor revelou que agora chega de viver vida mundana, porque eu sou de Jesus, preciso viver uma vida santa, como que eu respondo? Me arrependendo e colocando meu pezinho lá. Você colocou o pezinho lá, o Senhor vai mostrar outra coisa. E você colocou o pezinho na outra, o Senhor vai mostrar outra. E assim deve ser a vida cristã. Esquecendo das coisas que para trás fica, prossigo para alcançar aquilo para que eu fui alcançado. Assim a gente resume a vida cristã. Ou seja, ela começa lá, na nossa morte. E ela só vai concluir quando nós estivermos cheios da glória